não é isso? Uma benção. Uma benção. Mas eu queria estar compartilhando uma parábola, uma palavra em cima de uma parábola de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. E nós não vamos demorar, vou falar coisa de 20, 30 minutos no máximo, e a gente vai descer, porque eu queria que nós tivéssemos um tempo juntos, né? Comendo um negocinho, bebendo um refrigerante lá, enfim, a gente pudesse bater papo, estar junto no mesmo modelo da célula, que com certeza é o que acontece na célula, né? De preferência que não seja no modelo da célula do Juninho e Ana Paula, porque então o nego vai sair daqui 1h da manhã e me quebra, né? Aí, mas tudo bem. É PH, não, a Aline vai junto, não? É por causa do lanche, a hora que acabar a comida ela vai embora, fica tranquilo, a gente recolhe tudo e acabou a brincadeira dela. O negócio da Aline é isso. Queridos, capítulo 4, a partir do verso 26 de Marcos, na versão NVI diz assim, ó: ele prosseguiu dizendo, na verdade é Jesus, não é? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria, ela produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espigas. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a ceifa. Jesus, ele ensinava por parábolas. Vocês de vez em quando estão ministrando determinadas palavras na célula em cima de parábolas ditas por Jesus. Jesus, na verdade, ele gostava de ensinar na linguagem do povo. Ele era bem diferente do que alguns de nós cristãos e que dizemos ser os seus discípulos fazemos. Ele tentava simplificar a profundidade do reino. Às vezes, com a nossa teologia, nós queremos sofisticar algo que é simples, e ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Talvez essa seja uma grande barreira, ou uma das grandes barreiras em relação ao Evangelho. As lideranças, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, não conseguem falar na língua do povo, de forma que o povo se identifique, entenda quem é Jesus até em última análise, considerando que Jesus veio para ser entendido, para ser aceito. Ele viveu entre nós, e se ele quisesse distanciamento, a última coisa que ele faria seria se manifestar como gente na terra, não é? Então ele veio e ele falava a linguagem do povo. Ele estava nessa ocasião numa região de agricultores, e então ele usou a linguagem do agricultor para ensinar acerca do reino de Deus. Eu de vez em quando digo, quando penso nessas questões, que se Jesus se manifestasse em Nova Friburgo no século 21, ele provavelmente usaria uma confecção como exemplo, e não sei o que ele ensinaria, ou que tipo de ensinamento ele tiraria, mas com certeza ele usaria linguagem friburguense para comunicar o reino de Deus. Porque imagina, você comunicar para seres humanos as profundezas do céu. Não há palavras que possa nos remeter a entender as questões. Então ele usa esse tipo de linguagem simples, a linguagem do povo, e com essa linguagem ele fala de uma forma tão profunda acerca dessa aplicabilidade do reino de Deus na nossa vida, acerca do crescimento, como funciona o crescimento do reino de Deus. E ele ensina com uma história simplesinha: um semeador jogou sementes na terra, e então ele cuidou da semente, mas ele descansava, ele dormia, ele acordava e a semente estava lá. E o tempo, o solo, a chuva faziam o serviço que deveria ser feito. Ele fazia parte dele e confiava que a natureza faria dela. Então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Ele está ensinando que nós, como cristãos, faremos a nossa parte.
e ele fará dele. Agora vamos tentar pormenorizar isso, porque a explicação do texto é basicamente essa. Então vamos ver o que o texto nos diz, assim de uma forma básica, simples, direta, acerca do crescimento do reino de Deus. Em primeiro lugar, Jesus está afirmando nessa parábola que nós podemos e devemos semear. Considerando que a ilustração aqui de reino de Deus é representativa, é uma linguagem figurada, e claramente as sementes representam a pregação do evangelho, a divulgação do reino de Deus, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. O reino de Deus lembra, o reino de Deus se parece, o reino de Deus poderia ser comparado com um homem que sai pregando o evangelho, falando do amor de Deus, se assemelha com um homem que sai jogando sementes na terra. É isso que ele fala. Então veja só, esse homem, ele lança semente na terra, e isso parece ser um dever de todo semeador, assim como parece ser, de acordo com essa ilustração de Jesus, o dever de todo cristão. Todos nós, sem distinção, devemos semear, devemos pregar a palavra. Algumas vezes nós nos equivocamos quando pensamos que os líderes chamados clero, os líderes, sejam pastores, evangelistas, padres, sejam o que for, eles têm a incumbência de divulgar o evangelho. Isso não é verdade, porque Jesus não está colocando esse semeador num nível ou num pedestal de superioridade a quem quer que seja. Ele está dizendo que era um simples semeador, alguém que tinha a semente. Então, se você tem a semente do evangelho, você é um semeador. Você é um semeador de ideias, um semeador da visão de Deus, um semeador da palavra de Deus, e isso cabe para mim e cabe para você. Isso é um dever de todos nós, mas é muito mais do que o dever, porque o semeador, principalmente na época de Jesus, ele tinha outras opções de trabalho. Ele poderia ser pescador, ele poderia ser marceneiro, carpinteiro, ele poderia ser vendedor, ele poderia ser funcionário público, ele poderia ser o que ele quisesse. Ele tentaria na profissão que ele desejasse dentro da gama de opções que havia na ocasião, mas ele optou, ele escolheu em ser agricultor, de ser plantador, e então ele tinha com certeza alegria de fazer o que ele fazia, principalmente quando via os frutos. Então veja só, a questão vai além da obrigação. Como a Ana e o Juninho colocaram aqui, é prazeroso quando a gente começa a partilhar as palavras de Jesus, as palavras que ele nos ensinou. Nós começamos a ficar alegres em partilhar aquilo que nós recebemos, começamos a ter alegria e prazer em ver as coisas acontecerem. Então não só o Júnior e a Ana Paula, mas todos os demais líderes que estão aqui, seja o André e a Paula, seja o Bruno e a Dani, seja o Wallace e a Deise, seja o Machado e a Selma, seja quem for, o Pretinho e a Geils, o Charles e Janaína, enfim, todos que estão partilhando a palavra, eles não têm apenas um compromisso, eles não estão ali todos os dias da semana na célula, ministrando, partilhando, porque eles assumiram um compromisso. Então é um dever, um peso. Pelo contrário, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas eles fazem isso porque eles amam fazer, porque eles desenvolveram esse prazer, eles gostam de partilhar aquilo que Deus deu. Então, por menos que você deseje trabalhar em cima de uma visão de igreja, de divulgação do reino, no crescimento, pregar o evangelho, falar da Bíblia, falar do amor de Deus, é prazeroso trabalharmos, e isso foi algo que Deus colocou para a gente fazer. É um dever de todo semeador semear. Segunda lição que Jesus coloca, ou que nós poderíamos extrair desse texto, é que nós não apenas podemos e devemos semear, ou seja, pregar, plantar, mas nós podemos e devemos ceifar, ou seja, colher. Nós devemos promover a colheita. O texto diz assim: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa, ou a colheita. Está na hora da colheita. Então, o semeador, ele tem prazer em colher, é claro. Qualquer pessoa que planta, faz com alvo de colher. É
Claro, nenhum plantador, nenhum semeador semeia pelo prazer de plantar. Eu acho tão bonitinho plantar. E na hora da colheita? Na hora da colheita deixa para lá, eu nem ligo não, eu só gosto de ver crescer mesmo, só gosto de ver plantar. Não, todos nós, ou todas as pessoas que plantam, querem ver a colheita. Então foi por isso que a Ana e o Juninho chamaram a irmã aqui para partilharem o que aconteceu, porque eles ficam alegres, não é com um troféu não, você não é um troféu não, você não é mais uma não é uma conquista não, a alegria deles é em ver um crescimento, uma melhora na sua vida, uma alegria na sua vida, através do poder de Deus e da graça de Jesus. E é essa a nossa alegria. A nossa alegria é ver as pessoas sendo restauradas pelo reino de Deus. Quantas pessoas que estão aqui hoje foram restauradas em alguma área de sua vida, seja no vício, nas bebidas, porque era desregrado em algumas questões relacionadas à família, a dinheiro, enfim, você veio para o Evangelho, além da salvação em Cristo, você teve melhora na sua vida, porque foi restaurado em alguma área. Dá um sinal assim com a mão, ó. Pois é, essa é a alegria da ceifa. É disso que nós estamos falando. Pessoas que foram restauradas, que tiveram seus casamentos restaurados, seus filhos restaurados. Isso é impressionante, queridos. Eu estava no aniversário do Marcelo esses dias. Cadê Marcelo? Marcelo está aí? Marcelo está lá atrás. Ele gosta de qualquer coisa que aconteça lá. Se o cachorro faz aniversário, ele faz um churrasco, né? Então gosta de um churrasco, eu nunca vi. Aí eu e Rômulo, a gente estava lá e tinha uma turma, né, que veio lá do mundão. Rapaz, eles começaram a compartilhar o que era a vida. Era Marcelo, Alci, Maurício, mas quem estava junto? Tinha outro crueira lá, Fabiano. Rapaz, mas só derrota. Mas só derrota. Um trocou tiro com não sei quem, o outro entrou no morro para pegar droga, para fazer não sei o que, o outro teve um que foi até para o micro-ondas, ficou dentro do pneu para ser queimado, mas o cara confundiu com alguém, foi. E eu e o Rômulo, a gente já estava sem graça. Falei, Rômulo, o que a gente pode contar? E o Rômulo, sei lá, cara, o máximo que eu fiz foi tocar a campainha e sair correndo. Aí a gente ficou assim, a gente, né, a gente era bonzinho, era quase crente, a gente era quase crente. Rapaz, só derrota. E os caras estão aí hoje pregando o Evangelho, falando do amor de Deus e restaurando outras vidas. Esse é o maior prazer que a gente tem, de ver famílias restauradas, de ver gente que cheirava, mas não cheira mais, gente que ia para bagunça, mas hoje tem a vida restaurada, gente que chegava bêbado em casa. Tem um aí, ele não está aqui hoje porque ele foi fazer uma visita, né? Mas ele fala assim, eu valia menos do que uma lata de lixo, porque depois que eu tomava todas, o dono do bar me botava para fora, me jogava na calçada, porque ele tinha que fechar as portas, pegava a lixeira que estava do lado de fora, guardava e trancava a porta. Então eu me sentia menos valorizado do que a lata de lixo, porque a lata de lixo ele guardava e a minha ele jogava para a rua. Então é disso que nós estamos falando, do valor que o Evangelho dá à nossa vida, do valor que Jesus dá à nossa vida. Então nós temos alegria nisso, né? Então nós não apenas podemos, como nós devemos esperar pela colheita. Aquele que planta faz com essa intenção de esperar a colheita. Nós podemos e devemos continuar vivendo a nossa vida. Olha o que o texto diz: noite e dia, quer durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele nem saiba como. Não é assim que acontece com o semeador. A não ser que você seja um camarada extremamente estudado nessa área de agronomia, enfim, você não sabe como isso funciona. Eu particularmente não sei. Eu sei que eu pego um caroço de feijão, boto no algodãozinho, igual fazia lá no primário, né? Botava água todo dia e o negócio daqui a pouco começa a sair folhinha e cresce, e daqui a pouco dá fruto. Como é o processo, como acontece, eu não faço a menor ideia. Eu sei que acontece. Você sabe que você joga o milho lá e dá espiga, enfim, planta e a coisa cresce. Como isso acontece, qual o processo, a gente desconhece. O semeador, ele age mais ou menos assim, ele planta e sabe que vai acontecer. E a
coisa acontece, mas ele não sabe como. E o que ele faz enquanto o processo se desenrola? Ele faz o que ele tem que fazer. Ele dorme, ele acorda, ele vigia a semente, ele faz as coisas dele, porque é o que Jesus está dizendo: noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Jesus, ele está dizendo assim, esse trecho ele nos mostra que o agricultor, ele não vive somente em função daquela semente, ou em função do plantio. Ele fica vigiando a plantação, sim, ele vigia dia, noite, mas ele vive também a sua vida. Ele não está exclusivamente preso àquilo. Ou seja, ser cristão não é ser um ET bitolado que só pensa nisso. Você pode estudar e deve estudar, pode e deve trabalhar, pode e deve cuidar da sua família, pode e deve levar sua família para passear numa praia, para curtir as coisas inocentes dessa vida, as coisas que não comprometam o seu cristianismo. Quando você ouve alguém falando assim: fulano de tal se converteu, agora só quer saber de igreja, leva logo um colchão para dentro da igreja, dorme lá. Quem que já ouviu isso aqui? Um monte, porque é essa sensação que as pessoas têm, mas não é porque ficou bitolado e só pensa naquilo, é porque ama aquilo. Mas Jesus está dizendo que o agricultor, ele vive a sua vida, ele dá valor à semente, ele vive pela semente, mas ele vive a sua vida, ele não precisa ficar bitolado apenas em torno daquela semente. O quarto ensinamento que eu extraio é que ele pode semear, ceifar e viver. Só há uma coisa que ele não pode fazer. Então preste atenção, você que é semeador, você que quer ministrar o evangelho, você que quer falar da palavra de Deus, Jesus falou que você pode semear, você pode ceifar e pode viver, ou pode colher. Mas há uma coisa que você não pode fazer, é produzir o fruto. Jesus, ele diz assim: a semente germinou e cresceu, embora ele não saiba como, porque a terra por si própria produz o grão. Fazer crescer não é por nossa conta. E esse é o erro de alguns. A gente quer obrigar as pessoas a acreditarem no que a gente acredita. A gente quer forçar as pessoas a quererem o que nós queremos, porque a gente sabe que é bom, mas não é assim que funciona. A nossa função é falar, a nossa função é amar, a nossa função é caminhar, a nossa função é regar, a nossa função é estar junto, a nossa função é colher quando chegar a hora. Mas não cabe a mim nem a você estar produzindo o crescimento, porque a partir do momento que a gente começar a desejar fazer o que não nos cabe fazer, isso vai virar um peso. Então, nós não podemos estar tentando gerar os frutos. Nós temos apenas que proporcionar o ambiente para que isso aconteça, porque o semeador, ele não tem esse poder. E às vezes a gente tenta dar o crescimento naquilo que não cabe a nós dar, não é? E por último lugar, nós precisamos respeitar o processo. Olha que interessante que Jesus diz: primeiro vem o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. É um processo. Você não pode plantar hoje e querer comer a espiga amanhã. A coisa vai se desenvolver gradativamente. Não adianta você pensar que você vai falar do evangelho de Jesus hoje e amanhã a vida vai estar completamente transformada. É um processo e nós precisamos aprender a respeitar esse processo. E curiosamente, o processo ou o tempo da espiga não é o mesmo tempo do mamão, que não é o mesmo tempo da banana, que não é o mesmo tempo do arroz, e assim por diante. Cada um tem o seu tempo, e às vezes quando nós nos afobamos, nós vamos começar a colher frutos verdes que podem se estragar. E eu vejo muito isso acontecendo dentro de igrejas. Um crente vai visitar alguém que ele está naquele afã de ganhar para Jesus. Aí ele chega naquela casa visitando, ele começa a ver um monte de coisa que na verdade é conflitante com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aí ele já começa dizendo: arranca isso, joga isso no lixo, joga aquilo fora. E isso na verdade é uma agressão. Isso é arrancar o fruto fora do tempo. Nós temos que respeitar o processo, porque as pessoas, elas têm o poder de decisão. E nós precisamos respeitar o processo. Nós precisamos confiar que quem vai dar o crescimento é Deus.
E eu vejo muito isso, né? As pessoas querendo travestir uma pessoa de crente. As pessoas querendo que a linguagem da outra se torne daquela forma. Eu me lembro uma vez que eu estava no supermercado, se eu não me engano, aqui no Extra, e tinha um jovem senhor que ele frequentava a igreja e estava no processo. Então eu avistei ele lá no fim do corredor, eu fui lá para cumprimentar ele, e quando eu cheguei perto, eu percebi que ele estava fumando. E quando ele me viu, ele tomou um susto, coitado, ele botou o cigarro para trás, e oi pastor e tudo mais, mas não adiantou, a fumaça foi subindo nessa entrada dele, e eu já preocupado dele queimar a mão, ele quase botou o cigarro dentro do bolso, vai pegar fogo no cara. Aí eu falei, querido, você está escondendo o cigarro, não precisa não, fica tranquilo. Aí ele tirou assim com certeza, que isso rapaz, você acha que vai deixar de me cumprimentar porque você está com o cigarro na mão? Qual é o problema? Fica com o seu cigarro aí, sem problema. E conversei com ele, dei um abraço, falamos do reino, e ele fumando ali. E, aliás, ele, enquanto estava conversando, talvez por constrangimento, não usou o cigarro, né? Apenas manteve o cigarro na mão. Mas nós às vezes fazemos isso. Que é isso aí? A chupeta do diabo, joga fora. Isso aí é colher fruto verde, né? Tem um pastor no nosso ministério lá de Cabo Frio, pastor Israel. Ele é uma sumidade no violão, né? No congresso de jovens, ele pegou o violão com mais um baterista e a filha dele, parecia uma orquestra, só os três, né? É uma sumidade. Ele, quando era garoto, criado numa igreja rígida, e o pastor queria que ele já tivesse maduro, e um dia pegou ele jogando bola. Aí chamou ele, você toca violão na igreja, rapaz? E jogando bola, porque naquela época jogar bola era um traje para determinadas visões religiosas, né? Pode escolher bola ou igreja, mas ele nem pensou, ele bola na hora, foi embora da igreja e quase que se perdeu uma vida para Jesus por causa de uma bobagem. E às vezes nós queremos acelerar esse processo. Não cabe a mim e não cabe a você gerar os frutos ou dar o crescimento. Nós temos que respeitar o processo. E cada um tem um processo. Eu conheço pessoas que chegaram aqui cheirando e tiveram que ser mandadas para casa de recuperação. E depois vinham 3 meses depois e caía de novo. E a gente tinha que acompanhar. E depois voltava de novo. E levou anos. Temos pessoas aqui que levaram 2, 3 anos para se recuperar, para conseguir se libertar do vício. Mas eu conheço tem um caso que nós também acompanhamos, que a pessoa falou assim, eu não quero mais isso, e ele simplesmente parou. Cheirava desde que se entendia por gente, ele falou, eu não quero mais isso, e parou. São processos diferentes, um teve uma facilidade maior, amadureceu mais rápido, e o outro não. Mas de qualquer forma, não cabe a mim e nem a você, nós precisamos respeitar o processo. Então, este texto nos fala claramente desse processo de crescimento, e que nós cristãos temos a nossa parte e devemos confiar em Deus a parte dele. Então a nossa função, a função do líder de célula, de nós que temos caminhado já há algum tempo nos princípios da palavra de Deus, a nossa função é falar para você o que Deus fez na nossa vida, é te convidar para ir nas casas, ouvir a palavra de um modo assim bem informal, você ter a liberdade e estar desarmado para ouvir a palavra de Deus, e o restante não cabe a gente, é com Deus. A gente cabe apenas amar, acompanhar e ministrar. Amém? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, e logo depois a gente vai descer para comer aí um biscoitinho, para beber uma Coca-Cola, não é? E poder conversar e conhecer um outro e ter um tempo de comunhão. Amém?